Agora é Now. É um lugar de travessia. Um espaço de conversa, escuta e atravessamentos onde a tecnologia, arte, audiovisual e mercado de trabalho se entrelaçam, sem pressa e com profundidade. Neste primeiro episódio, recebo o redator publicitário e diretor de criação Mário Garcia Júnior, num papo cheio de camadas. Falamos sobre o impacto da inteligência artificial na criação, o prazer insubstituível da captação manual da fotografia, o valor da linguagem do estilo como essência da arte e a importância de pensar de verdade num tempo em que tudo parece já pronto. Uma conversa sobre ritmo, sensibilidade e desejo de continuar criando, mesmo em meio a um furacão da produtividade. Agora é Now, e Now é agora. Todas as sextas-feiras, da 7ª série até o 3º ano, todas, a gente saía da aula, da escola, e ia pro cinema, ia pro Guatemi para ver um filme. A gente almoçava antes e depois ia ver o filme que estivesse passando, a gente ia ver. E hoje a gente faz como cinema com a IA? Assim, de 4 meses para cá, já avançou muito. E daqui a 4 meses vai ser mais ainda. Então, a gente está acelerando, avançando muito rápido. E logo, logo a gente vai ter resultados, né? A gente já tem resultados realísticos, que a gente chama. Ai, como está o realismo? E aí eu queria trazer essa discussão do realismo. O que é realismo hoje, né? Quando a gente pensa no realismo de 1900, quando iniciou o cinema, e a gente olha hoje essa imagem, que na época era a sensação, a gente não tem impacto nenhum. Hoje a gente usa como linguagem vintage, né? Que a gente vai usar para representar quando quiser fazer referência àquele tempo. Mas hoje a gente tem uma definição de imagem tão profunda que é mais do que o que o olho vê, né? A gente vê que a definição da imagem numa fotografia às vezes está melhor do que o que a gente está vendo ao vivo. Então, não é o realismo, é algo ultra realista ou às vezes surrealista, né? Quando a gente tem essas deformações com algumas imagens. Então, essa definição do realismo, eu acho que cabe uma boa discussão aí, né? Do que é o realismo hoje no cinema, na imagem, na definição, que está se aprimorando as câmeras, os sensores cada vez mais. Então, até onde a gente vai chegar, né? O que é real? Né? É o que está nos seduzindo no impacto ou o que é realmente mais próximo da realidade do que a gente vê? Sabe o que eu acho? Eu acho que o cinema, ele sempre teve ligação com o surreal, né? Com o que não é real, com o que é fantasia. Eu acho que um dos primeiros filmes feitos, essa cena é muito presente assim na minha cabeça, daquela de chegando a lua com o olho e chegando tipo uma nave, pá, e encaixa no olho assim. Quer dizer, aquilo não é real, não era real, nunca foi real. O cinema, é claro que existe o cinema documentário e tudo, mas o cinema como entretenimento, ele nunca foi muito preso à realidade. Tanto é que quando surge a Nouvelle Vague na França, o cinema novo no Brasil, as pessoas meio que se espantam, porque o que é aquilo, né? A câmera na mão, ideia na cabeça, quanto menos pirotecnia, melhor, é uma coisa mais realista mesmo, mas eu acho que o cinema como um todo, o cinema sempre teve ligado à tecnologia e a mostrar histórias impossíveis, né? Histórias que não acontecem no dia a dia da gente. Eu acho que toda tecnologia ela é super bem-vinda. Eu acho que não tem porquê, assim, a gente, num primeiro momento de euforia, fica todo mundo achando que a gente não vai fazer mais como fazia antes, porque agora quem vai fazer é a IA, não tem mais porquê, câmera e tudo. Mas é isso que você falou, assim, a tecnologia do audiovisual, ela evoluiu tanto que ela nos dá essa impressão, essa visão de que ela consegue fazer algo mais realista do que a realidade. Quando, na verdade, é só uma forma de mostrar. É só um meio de você mostrar uma coisa, que você tem controle sobre a luz, sobre a fotografia, os pigmentos, tudo isso. Cada vez você tem mais controle. A inteligência artificial vem somar. Eu acho que vai abrir novas possibilidades, principalmente democratizar a criatividade. Isso é o que mais me empolga em relação a inteligência artificial, assim. Quanta gente tem um monte de ideia maravilhosa e não consegue produzir aquilo, não consegue transformar aquilo em algo possível de ser visto, né? Aí eu acho que democratiza isso um pouco, assim. Todo mundo está podendo, né,
fazer a cena dos Beatles fazendo uma selfie no elevador Lacerda, por exemplo. Brincar um pouquinho de Deus, né? E é isso, a gente consome tanta coisa que como é que a gente consegue reter um audiovisual, né? Porque se você me perguntar uma série que eu assisti ontem, por exemplo, eu não vou lembrar, porque eu estou vendo de forma tão automática e tão corriqueira, e é tanto consumo, mas quando tem um filme ou uma série que realmente mexe, que chega no inconsciente, mexe com o seu contexto de vida, com o seu repertório, com seus sentimentos, né? O cinema é muito sensorial, então é assim que ele conecta com a gente, com as emoções. Então é aí aí a gente lembra. Vai muito dessa conexão que você falou. Você tem ali entre a história e você tem um diretor que conta aquela história, que vai contar aquela história de um jeito que ele é que vai decidir como essa história deve bater em você. Se eu quero atingir mais o emocional, se eu quero fazer você rir, se eu quero fazer você chorar e rir ao mesmo tempo, né? E isso é muito estudo, isso depende de um talento, né? Muito, muito grande, assim. Voltando a IA, né? Por essa delicadeza do cinema, né? Por esse cuidado todo peculiar que faz a gente se conectar, é que a gente vai sempre precisar de bons profissionais para fazer um bom trabalho, seja com IA, seja com modelagem, seja com captação. Então, a IA pode vir com tudo aí, porque vai ter gente fazendo um trabalho que está aí com as ferramentas automatizado, precário, vai ter gente que vai estar fazendo um trabalho primoroso, seja com IA, seja com outras ferramentas do cinema e do audiovisual. Você pode parar para pensar assim, você está falando de IA na construção de um roteiro, né? Você está falando da IA na hora de produzir mesmo, de gerar a imagem que vai para a tela. Eu acho que a gente está longe disso ainda, estamos mais perto do que longe, mas assim, eu acho que o trabalho do artista por trás da IA vai ser sempre fundamental. Eu trabalho com escrita, eu sou redator publicitário, e a inteligência artificial, desde o primeiro momento, eu assumi como minha aliada. A gente não vai brigar, a gente não vai entrar em conflito, em crise em momento nenhum. Eu quero você do meu lado, porque você vai me ajudar a melhorar, a fazer com que eu faça melhor o que eu já fazia. É um recurso a mais. Como usar em determinadas situações, aí vai depender do objetivo, né, do que a gente quer, do tempo que a gente tem, da verba que a gente tem, como sempre dependeu. Eu acho que vem para ajudar mesmo. E agora, o que eu faço? Eu estava aqui pensando, né? Pode vir a IA para substituir, para gerar imagem, fazer um prompt, gerar uma imagem emocionante, a gente fica orgulhoso, massa, mas assim, eu não sei como fazer com o prazer de fazer uma captação, uma fotografia. Esse prazer de configurar a câmera e clicar, não dá para substituir. Então, podem existir ferramentas, softwares, mas assim, para quem trabalha com isso sabe, né? Que esse prazer de gerar aquela imagem que você calibrou ali, que você captou, é muito massa. É porque chega uma hora que a automação completa, ela cansa um pouco, né? Essa coisa de você apertar um botão e tá pronto, num primeiro momento, eu acho que as pessoas ficam encantadas. Gente, meu Deus! Né? Mas é isso que você falou, assim, quando a pessoa trabalha com isso, né? Quando ela faz essa coisa de você montar a câmera, né? Ligar, apontar, fazer, ali é tudo você que está fazendo. Esse prazer não pode, né? Não pode morrer, não vai. De jeito nenhum. Por mais que você chegue lá, encha a IA de prompt, tem gente que coloca nos prompts a lente que a foto deve ter, a marca da máquina fotográfica, a luz, a velocidade do obturador, bota tudo lá certo, vai e clica, mas acho que não tira o prazer. Não vai tirar o prazer, as pessoas vão querer. E é sempre cíclico, né? A gente sempre vai e volta. Tem sempre um movimento contrário, né? Então, assim, eu lembro que quando surgiu o Photoshop em publicidade, as fotos foram ficando muito artificiais. E aí, de repente, vem um e fala assim, não, gente, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Nunca volta para o que era, mas vamos voltar um pouquinho aqui, fazer o artesanal, fazer o bem feito à mão, que também fica legal. Então,
Eu acho que tem um deslumbre inicial e depois a gente vai regulando isso. Aí acho que vai ser regulada. E hoje que é moda você colocar a foto com muito ruído, né? Aquilo que a gente tirava, ou até a gente tira às vezes quando a foto está muito escura e a gente não tem os recursos, né, para clarear, a imagem fica cheia de ruído. Hoje é chique botar o ruído na foto. Então, tudo é linguagem, tudo é estilo. E esse é o papel da arte, fazer com que a gente use essa disruptura, né, dos conceitos que estão solidificados para que a gente possa treinar o cérebro a aprender a olhar aquilo ali de outra forma, né, até virar a aceitação comum coletiva, né? Mas primeiro a arte sempre causa esse estranhamento quando é bem diferente, é bem disruptiva. Mas a arte tem esse papel de ser vanguarda, de trazer novos olhares, novas possibilidades, novos recursos, novos usos de tecnologias. E aí, algumas pessoas, se a gente usar isso, por exemplo, no meio corporativo, vai causar um estranhamento. Mas basta um peitar, eu vou usar isso, eu vou trabalhar essa linguagem. Basta um fazer isso e aí aquilo começa a virar tendência. Sim. E aí aquele estranhamento agora faz parte de um senso coletivo de aceitação. Então a gente não pode, assim, às vezes o pessoal fica pedindo soluções fora da caixa. Calma lá, mundo corporativo, não dá para ser tão fora da caixa assim, porque vai ter um estranhamento muito grande até que isso vire, né? Por exemplo, você imagina nos anos 80, 90, uma pessoa falando, como hoje fala no YouTube, cheio de corte, a fala toda picotada, que a pessoa não consegue. Nós não somos apresentadores, né? Não somos treinados para aparecer na TV. Então, a gente hoje grava de partes. E aí sai cortando e o vídeo fica todinho picotado. Até vira dinâmica de câmera, isso. Mas nos anos 80, você fazer um corte abrupto desse era muito estranho, não era bem visto. Não, exatamente. Eu lembro quando começaram a surgir o videoclipe, a gente chamava videoclipe geração MTV, né? Que eram os primeiros videoclipes com cortes muito rápidos. Você não conseguia entender o que é que estava sendo falado, contado ali. Você ouvia a música e a parte do vídeo toda picotada, cortada, não tinha sequência. Isso nos anos 80 era inimaginável, né? Pelo contrário, né? A gente tinha as cenas longas, as coisas aconteciam. E é linguagem. Eu acho que linguagem. Isso é linguagem. Eu acho que isso é o fundamental. Você falou duas palavrinhas aí que eu acho que são fundamentais e que elas é que vão dizer o quanto você deve usar de tecnologia ou não. Que é linguagem e estilo. Você falou aí da MTV, mas a MTV foi muito responsável por influenciar hoje o jeito como a gente se comunica na TV, no YouTube, por exemplo. Tem gente que não sabe, mas está repetindo os padrões iniciados lá atrás pela MTV. Isso mostra muito o tempo acelerado que a gente estava começando a viver no final dos anos 90, quando a MTV estava em auge aqui no Brasil. Então a MTV foi muito responsável por essa disruptura também, né? A gente sempre busca uma coisa que não está acontecendo, a gente sempre vai para um outro lado, é uma tendência nossa, assim, do tipo, cansamos de colorido, vamos fazer um filme P&B, né? E é isso, a gente cansa dos planos longos, vamos picotar esse negócio aí, essa linguagem. Quando a gente fala MTV, a gente fala basicamente de clipe musical. A gente tem clipes que são quase filmes, né? A gente ficou muito visual, eu acho. Também por causa dos clipes. Por causa da televisão como um todo. Mas também por causa dos clipes. Porque música era uma coisa que você apenas ouvia. Você apenas ouvia. Liga o rádio para ouvir música. As pessoas começaram a ligar a TV para ver música. Não só ouvir, mas ver também. Quer dizer, a gente vai ficando cada vez mais visual, Podcast também. Podcast, né? Exatamente. Era áudio e hoje a gente vê podcast também, né? De uma forma geral, houve um estilo MTV de mostrar música, né? Todo mundo queria fazer clipe estilo MTV. E você estava falando de MTV, eu lembrei... você estava falando, tem muita gente que hoje faz e não sabe que está copiando uma coisa dos anos 90 e tal, que é a figura do VJ, né? Que é uma figura que não existia e televisão tinha os apresentadores da televisão, eles sempre apareciam igual a gente aqui, daqui para cima, né? Eles não tinham, a gente não via, a pessoa não ficava em pé, não tinha isso de ficar em pé, né? Tirando o Chacrinha, claro, que sempre foi vanguarda, né? O que
que você acha dos clipes hoje? Eu acho que teve uma época áurea dos videoclipes, né? Primeiro na MTV, mas estava na mão de grandes bandas, né? As grandes produções de clipe, de videoclipe. E a gente teve acesso via MTV. Depois, acho que nos anos 2000, a gente começou a ver... as câmeras ficaram acessíveis para a produção mais popular e a gente começou a ter produções muito legais no meio alternativo. E aí temos clipes assim fantásticos, alternativos, mas hoje eu acho que deu uma queda, assim, não generalizando, porque eu sei que tem grandes, belíssimas produções hoje, mas assim, não tenho mais aquele entusiasmo, aquele impacto, né, de ver. Você está com essa sensação não tem mais também? O lançamento no Fantástico, né? A gente ficava assim, passava a semana inteira, qual vai ser o clipe do Fantástico, né? Qual vai ser o clipe que vai aparecer, isso antes de MTV. Essa aceleração nossa, que infelizmente o sistema exige da gente, ela ainda não diminuiu. Então, assim, cada vez se tem mais pressa. Então, antes você tinha um tempo de fazer um clipe, como eu acabei de falar, assim, tinha clipe que parecia filme, produção de filme. Aí você trouxe uma coisa que é muito importante também, assim, que os clipes começaram a ser feitos não pelas grandes produtoras, né, mas pela galera mais alternativa, que já tinha acesso a... Então, ao mesmo tempo que você começa a ter acesso a equipamento, isso vai facilitando a produção, vai encurtando o tempo de produção. E a impressão que eu tenho hoje é que os artistas, eles não têm tempo. A gente está falando de música. Eles não têm ou não querem ter tempo para lançar a música. Antes você esperava o clipe ficava pronto, e aí você lançava a música com o clipe. Eu acho que hoje não tem mais tempo. A gente vê um monte de vídeo no YouTube, por exemplo, que é só a letra da música passando. E a música é lançada dessa forma. E a tendência, na minha opinião, é que em algum momento isso volte. Talvez até a tecnologia, a inteligência artificial, ajude a voltar. Tem devaneios aqui, né? Você está falando aí de mundo acelerado, né? Ave Maria. Eu não sei mais o que a gente sempre anda com pressa, a gente sempre está com a sensação, né, de estar por fora, com a FOMO, né? Fear of Missing Out. A gente está sempre achando que está perdendo alguma coisa. E tem a galera que está no movimento de, não, vou ficar fora disso mesmo, né, com orgulho. Não sei como é que está isso nas questões geracionais, né, se está todo mundo assim ou se é uma geração que está no modo acelerado ainda de sobrevivência no mercado de trabalho, mas está demais. No início, para mim, eu fiquei muito deslumbrada, hoje eu estou exausta da quantidade de mensagens e tarefas a fazer por causa dessa rapidez de comunicação. Eu sou do time também que eu acho que a tecnologia em si não é um mal. Ela pode ser usada de forma ruim, vamos dizer assim. Eu acho que o problema não está na tecnologia, o problema não está no WhatsApp, o problema está no sistema que a gente vive mesmo. Que talvez sempre... Eu acho que sempre foi assim, mas a nossa velocidade era a velocidade que a tecnologia permitia. E eu acho que a internet, ela mudou tudo mesmo, né? E não é exagero dizer que quando você chegou na internet era tudo mato, porque era tudo mato mesmo. Na linha, acho que foi a primeira pessoa a me falar mais a fundo sobre internet, né? Eu me lembro de perguntar o que é isso, como é que funciona, porque ela já estava nesse movimento que eu não estava ainda. Mas a possibilidade de você mandar mensagens em tempo real, conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, e depois, com a evolução de você criar e produzir ali, né, sem sair da frente da tela de um computador, hoje de um celular, né? O celular não era o que é hoje, o celular era apenas um aparelho telefônico, né? E aí, de repente, tem acesso à internet, de repente tem aplicativos que fazem milhões de coisas através de um botão e tal. Isso acabou, eu acho, facilitando, ajudando ao sistema que a gente vive se mostrar que é um sistema de alta produtividade, que precisamos produzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
E eu acho que aí é que está o problema, né? É para onde nós vamos com tanta produção e com tanta preocupação com produtividade. Eu não consigo enxergar a força construtiva nessa cobrança por alta produtividade. Eu só consigo enxergar nisso uma força destrutiva. Mário me convenceu a nascer em Salvador, a reencarnar em Salvador. A gente já se conhece há 200 mil vidas aí. E aí ele falou, olha, tem que ser Salvador dessa vez. Topa? Aí eu, porra, velho. Tá bom, eu vou, porque eu quero muito conhecer Salvador, essa cidade linda, maravilhosa, colorida, alegre, com muita história, e topei. Aí, o pessoal falou assim, o pessoal lá de cima, né, falou assim, tá bom, mas você vai nascer, nessa família aqui, vai ser filha de um físico com uma matemática. Eu, beleza, você é uma engenheira. É agora, então vamos nessa. Aí aconteceu um desvio cósmico. e não sou engenheira. O máximo que eu cheguei perto foi estar na tecnologia, né? O máximo das exatas, mas foi bom, isso aí me botou o pé no chão. Mas tinha que ter a arte para me guiar nessa vida. E eu sei exatamente qual foi o ponto que eu te convenci a nascer em Salvador, foi porque Salvador é uma cidade cinematográfica. É simplesmente um estúdio a céu aberto. É aquela cidade que, para onde você apontar a câmera, você vai ter uma imagem maravilhosa para mostrar. E toda vez que vem essa conversa do vamos fazer um filme, eu sempre penso em Salvador. Assim, eu nunca penso num filme de estúdio, um filme, uma coisa mais fechada, que você não identifique onde é. É sempre, assim, eu acho que Salvador, por Salvador ser uma personagem importante na minha vida, eu sempre tento enxergar Salvador como uma personagem de um filme que um dia talvez eu vá fazer, que eu ainda não escrevi esse roteiro. Mas Salvador é uma personagem interessante, né? Salvador é muito cinematográfica mesmo, né? Essa luz maravilhosa, essa cidade solar, paisagens lindas, coloridas. Salvador é linda. E aí eu começo a pensar, vamos lá, como é que a gente faz para fomentar o cinema e a linguagem audiovisual em Salvador, né? Como é que a gente está em termos de cinema nacional, cinema local, né? O que a gente faz? Eu deixo algumas dicas aqui, né? Para quando a gente for produzir cinema, de forma geral, né? Tem uma galera aí que já está no meio, já está cuidando desses aspectos, mas eu acho que a gente precisa estar muito atento, né? Uma coisa que eu queria chamar muita atenção é dê valor aos profissionais do áudio no cinema. O áudio no cinema precisa ser muito bem cuidado. E eu vejo a galera aí muito preocupada. Então, valorizem o profissional do áudio no cinema. Valorizem as atuações no cinema. Nós temos grandes atores aqui nessa cidade. Então, vamos trabalhar isso. Vamos valorizar o teatro. Vamos trazer essa linguagem de atuação linda que a gente tem com esse povo lindo, para que a gente tenha bons produtos cinematográficos aqui. Vamos valorizar também toda a equipe, toda a cadeia de produção, né? Eu estou falando tudo isso para a gente sair só da imagem, sair só da captação, que é importante, mas a gente tem todo um fluxo, um entorno, um business que circula esse fluxo do audiovisual e do cinema. Então, a gente precisa estar atento a todos esses papéis, né? Desde a parte da gestão, da produção, da parte da criação, da parte da técnica. É muita gente. Tudo tem que ser bem cuidado para que a gente tenha produtos audiovisuais, obras cinematográficas na cidade de Salvador com valor, com qualidade. Entender que o cinema não é... Porque tem muita gente ainda que tem essa visão romântica do cinema, né? A frase de Glauber, ela é maravilhosa dentro de um contexto, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, mas a gente precisa entender que cinema é algo que se faz com muitos profissionais, né? E que
E que não é só diretor e ator, não é só isso, é muito mais gente, né? Vai tanto da pessoa que cria o figurino, a pessoa que faz as roupas, né? Você já citou aí quem cuida da luz, da iluminação, fotógrafo, é muita gente. Então talvez a primeira coisa seja entender que cinema é um negócio, e é um negócio que envolve muitos profissionais, né? Eu sempre acho que um país que tem pouco dinheiro como o Brasil, o cinema, como todas as outras expressões artísticas, precisa de fomento de governo, precisa de apoio, porque você falou aí, a gente falou, né, de Salvador, o cenário nós já temos, tá aí, a cidade é linda, não só a cidade, o estado inteiro é maravilhoso, a Bahia tem coisas incríveis, né? O material humano nós temos grandes atores, grandes diretores, excelentes fotógrafos, diretores de arte, roteiristas, nós temos quem faça, né? Mas só que para essa roda girar, precisa de dinheiro, precisa de incentivo financeiro, né? Não dá, assim, as pessoas vivem de suas profissões, né? Então o fotógrafo, ele é um profissional da fotografia, ele não pode ficar fazendo cinema no romantismo, né? No amadorismo. Não, aí chega no final de semana eu vou fazer cinema porque, né, para desanuviar a cabeça, eu passo a semana toda trabalhando e no final de semana eu vou fazer cinema. Não é isso, as pessoas precisam ser remuneradas, bem remuneradas por aquilo que fazem, né? São profissionais que estão ali emprestando suas horas de trabalho, precisam ser remuneradas por isso. Então a gente precisa de fomento, precisa de patrocínio, né? Porque a gente tem, nós temos, o cenário não precisa nem dizer, nós temos, mas para a roda girar, a gente precisa de grana. Você falou aí de Glauber, né? A câmera na mão, todo mundo tem. A câmera na mão, né? O negócio é a ideia na cabeça, nem todo mundo tem, mas a gente vê muita coisa, tem muita gente que faz muita coisa boa de celular. Claro, tem graus de complexidade de produção. A produção, obviamente, né? Tem coisas que uma pessoa, um profissional sozinho dá conta de fazer e outras não. São diferentes objetivos. Para alguns tipos de objetivo, uma produção simples resolve, atende, chega no objetivo, né? Atinge o público que precisa. Para outras, não. É preciso outro tipo de linguagem. A gente sempre fica batendo essa bola entre comunicação e arte, porque são coisas realmente diferentes, né? A arte, ela é muito mais ampla. A arte é liberdade. Assim, o artista tem total liberdade de fazer o que quiser. Na comunicação não é assim. Na comunicação, a comunicação precisa ser feita. A pessoa que está do outro lado, ela precisa entender o que você quer dizer para ela, da melhor maneira possível. Então, é preciso ter muito mais cuidado até. A comunicação de uma empresa precisa ser pensada. Porque tudo que ela falar para o público vai ser entendido como uma construção de uma identidade de uma marca. Você falou uma coisa muito importante aí, que é o posicionamento. E aí a gente precisa entender qual é o posicionamento da sua empresa, ou seja, como é que você se comunica e se posiciona para o seu público. Comunicação é diálogo. Não existe comunicação você sozinho, né? Então isso é o básico para qualquer ente que quiser se comunicar, seja uma empresa ou seja uma pessoa. Talvez o mais importante da comunicação seja você entender quem é essa pessoa com quem eu quero falar. E depois, né, construir essa persona. Quem eu preciso ser para conversar com essa pessoa de igual para igual. Porque a comunicação perfeita é aquela que acontece de igual para igual. Se tem um abaixo ou um acima, a comunicação não vai se estabelecer da melhor forma. Hoje ainda dá para treinar o algoritmo do Instagram para você consumir conteúdo relevante, porque tem muita coisa massa no Instagram, mas também tem muita porcaria. A gente ainda consegue treinar ou virou realmente essa feira todo mundo vendendo todo mundo? Há quem diga que é o algoritmo que está treinando a gente. Mas isso é muito verdade com a maioria das pessoas, porque a gente trabalha com comunicação. Nós temos uma preocupação em relação a isso. Mas a gente também tem que entender que a maioria das pessoas
não está preocupada com isso. Elas simplesmente querem pegar o celular, abrir no Instagram para dar uma escapada da realidade. Então, o que o Instagram entregar para ela, ela está aceitando, entendeu? Vamos falar da passividade desse mundo hoje. E aí, com o ChatGPT e as IAs, muita gente está deixando de pensar. O que é para melhorar nossa produtividade, acelerar, está substituindo muitas formas de pensar. Eu fiquei pensando, ainda bem que eu ainda penso. Que bom. Como é que vai ser se os inputs, se as pessoas já estão pegando modelos prontos que estão vindo das IAs, ou seja, são padrões pré-definidos que já estão aí, mapeados, certo? E a gente está se utilizando desses padrões que já foram inputados. Como a gente vai fazer novos inputs? A gente precisa tomar um cuidado, porque quando você usa a inteligência artificial para ir atrás de informação, nem sempre essa informação é crível, tá? Nem sempre ela é verdadeira. A gente pode estar tendo ali a informação que existe no mundo e que a IA pega para traduzir para você. Nessa tradução, algo pode se perder, pode ser que ali tenha um viés colocado pela empresa que domina a inteligência artificial que você está usando. Então, não é totalmente confiável. Eu não uso inteligência artificial, eu não uso o ChatGPT para ir atrás de informação. Eu acho que tem uma parte da IA que é o seguinte: isso aqui é mecânico, eu não preciso ficar fazendo, faça. Excelente. Isso é ótimo. Isso aí é maravilha. Mas tem um passo além, que é, vamos ter ideia junto, vamos duplar, né? Você vem de cá com a ideia, respondo com outra ideia e a ideia vai crescendo, né? Então, eu acho que é importante isso. Assim, a gente está aprendendo a usar. Quem vai ter esse senso crítico se as bases não estão sendo cuidadas? Então, você não tem nem como dizer se aquilo ali está certo. Você vai simplesmente aceitar aquilo que está vindo. E nem sempre está correto, nem sempre as fontes estão. Precisa ter ajustes sempre nesse percurso. E aí que eu falo, volta àquela pauta do início, que a gente vai sempre precisar de bons profissionais para fazer um trabalho bem feito. É o profissional que evita, eu chamo de efeito Google, né? Porque o Google, ele meio que fez assim com a gente, tudo que existe a respeito deste assunto que você quer saber, é isso aqui que eu estou te mostrando. Ele não fez isso, ele não falou isso pra gente. Mas de tanto usar, a gente começou a acreditar que é assim. Tudo que existe sobre esse assunto que você quer saber, filho, tá aqui nessa primeira página do Google. E é mentira. Cada vez mais a sua pesquisa no Google, ela vem cheia de vieses. Então, o bom profissional que nós vamos precisar cada vez mais é aquele que não se contenta com a primeira página do Google. Ele não pode ser esse cara. Ele tem que buscar em outras fontes. Muito assunto ainda pra gente falar. E a gente nem falou de música. A gente nem falou de música, era para ser. O estopim foi a música. Mas a gente posso voltar outro dia, de repente. Pode não, você vai. Então esse é o programa 1 que fica por aqui. E agora a gente vai azeitar todo esse processo para fazer mais conteúdos para você. Conte comigo. Valeu!